O anti-gravity estoura a cota de tokens o tempo todo. E, cara, isso é muito ruim, porque você está ali fazendo seu aplicativo, ele para de funcionar. Como é que você resolve isso? Está sendo um problema recorrente aqui, porque eu estou utilizando o anti-gravity cada vez mais, porque sim, ele é muito bom, sim, ele funciona pra caramba, mas, cara, não tem como eu usar um negócio porque toda hora o bendito do trem trava, como é que eu vou fazer? Fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te mostrar algumas técnicas que você pode fazer para, evitar disso acontecer ao máximo possível. E se caso acontecer, tem umas malandragens aí, o jeitinho brasileiro, que vai fazer com que as coisas voltem a funcionar lá no seu anti-gravity. Se você gosta desse tipo de assunto, comenta aqui embaixo, dê sugestões de vídeo. E claro, se você quiser aprender a criar aplicativos da forma correta, usando apenas inteligência artificial, sem ter que saber código, sem ter que saber codificar, sem ter que entender todos aqueles paranauês, utilizando apenas ferramentas intuitivas e fáceis, eu vou deixar aqui embaixo o link do meu novo curso que se chama Meu Primeiro Aplicativo com IA, que ele é um curso introdutório em que você vai aprender do zero, mesmo que você não saiba nada, você vai colocar um aplicativo no ar com gateway de pagamentos embutido no próprio app. Eu acho que vale muito a pena para você que quer aprender a criar aplicativos, porque o preço ele tá bem interessante, tá? Eu tô fazendo uma promoção de lançamento. Então, entra lá, faz o teste, porque a oportunidade está aí, não deixa passar, tá bom? Meu nome é Robson Oliveira, seja muito bem-vindo ao meu canal e bora pro vídeo. Que o anti-gravity é muito bom, a gente não tem dúvidas. Mas o tempo todo tá acontecendo isso aqui, ó. Você tá utilizando ele lá de boa quando de repente ele dá esse símbolo aqui, ou seja, você vai demorar aí uma semana para poder ter acesso novamente aos modelos específicos. E esses três modelos de baixo aqui, ó, eles funcionam em consonância, né? Eu utilizo muito esse Sonnet aqui quando eu quero, por exemplo, fazer uma codificação mais pesada, porque é justamente utilizando o Cloud Code, que é muito bom para poder fazer codificação. Você tem o Gemini 3.1 Pro, que também é muito bom. E você tem o Gemini 3 Flash, que ele tem mais tokens. Como é que eu sei disso? É muito simples. Quando você vem aqui nas configurações, você vem aqui, ó, Open Anti-Gravity User Settings, você clica aqui, você tem algumas informações. Então, por exemplo, quando eu venho aqui em Models, ele mostra para mim a quantidade que eu ainda tenho disponível. Quanto mais baixa tiver essa barrinha aqui, menor a quantidade disponível. E eles ficam travados. Por exemplo, esse aqui vai ficar travado por mais 5 dias. Pô, velho, não tem como eu esperar mais 5 dias para deixar isso no ar. Não faz sentido. Então aí a gente tem que fazer algumas técnicas. E a primeira delas é, quando eu vou trazer, por exemplo, os meus arquivos aqui, ao invés de eu simplesmente começar tudo pelo anti-gravity, o que não é o ideal, eu faço um truque antes de jogar qualquer aplicativo aqui. Porém, eu primeiro de tudo crio o meu protótipo no Google AI Studio. Então, utilizando justamente o sistema do Gemini ao máximo para extrair cada gota do que o Google consegue oferecer de forma gratuita, eu faço o meu protótipo aqui no Google AI Studio e depois que eu já tenho um protótipo 100% funcional, fiz lá o meu deploy na Vercel e tudo certinho, como eu vou mostrar para vocês no vídeo que está aqui nos cards, que é um vídeo muito bom, inclusive, recomendo muito, tá valendo a pena, é quase um mini curso, você tem aqui justamente um protótipo pronto. Porque eu já resolvi a parte de design, eu já resolvi muita coisa. Aqui você tem a parte também dos próprios modelos, e eu vou alternando entre eles. Daqui a pouco eu vou falar mais sobre isso. Mas depois que você tem o seu protótipo pronto, eu vou baixar esse arquivo vindo aqui em Code, baixo ele. Ao invés de eu começar lá, eu já vou levar ele pronto para ele só terminar de refatorar o que é necessário para deixar o aplicativo melhor, mais rápido, com mais qualidade, resolver problema de bug, etc e tal, tá bom? Então, a primeira dica que eu te dou é: faça seu protótipo em outras ferramentas. Você pode também fazer lá no Lovable, no Básico, qualquer um, a ferramenta que você quiser. Depois você baixou, joga no Anti-Gravity, a sua pasta pronta, que foi exatamente o que eu fiz. A segunda dica, então eu tenho aqui, por exemplo, o meu arquivo Ignore, que é um arquivo que ele é diferente do Git Ignore. Git Ignore é para você ignorar o que você não quer que suba lá para seu GitHub, por exemplo. Já no Git Ignore, você vai ignorar certos tipos de arquivo que eles às vezes aparecem lá na hora de fazer as leituras. Então você simplesmente ignora isso aqui, porque ele mesmo já vai, ele vai ignorar essa questão. Para você fazer um arquivo desse é bastante simples. Você vai abrir um arquivo TXT normal, você pega aqui um arquivo TXT e cola uma sequência de informações. Essa sequência de informações eu vou deixar aqui embaixo na descrição para você, é só você copiar, colocar lá no seu arquivo. Aí na hora de salvar, você salva como ponto Gemini Ignore. Dessa forma aqui. Se tiver difícil de ler, vou deixar aqui escrito na tela. Só fazer esse arquivo, coloca na pasta, e você tem que colocar em cada pasta separadamente, tá? Eu primeiro preciso de tudo deixar um adendo aqui, que é o seguinte: eu havia feito um vídeo sobre 1000 skills, que ele vai estar aqui nos cards. Instala as skills lá. Só que tem um porém, a gente tem que fazer alguns detalhes ali, algumas configurações a mais,
para evitar que as skills utilizem muitos tokens, porque um dos comentários falou justamente isso. As skills, elas gastam muitos tokens, então a gente precisa meio que saber como pedir ali para poder evitar justamente isso. No nosso vídeo sobre skills, eu ensinei você a colocar quase 1000 skills que tem disponíveis numa pack gigante que eu fiz. Eu compilei essas skills, eu fiz toda uma análise, e a gente tem dentro dele um arquivo chamado Skills Index. Esse arquivo, basicamente, ele vai listar todas as skills e através delas é que você vai fazer o seguinte: ele vai ler a skill, ele vai entender o que cada skill faz e só então ele vai buscar essa informação. Ao invés de ele tentar ler a pasta de skills uma por uma, ele vai ler o arquivo. Isso por si só já é uma forma de você garantir que o seu arquivo vai conseguir ter a melhor leitura possível. Então, eu não sabia que, por exemplo, você ter tanta skill gastava tanto token, e descobri justamente depois que eu comecei a usar, e por conta daquele comentário lá. Então, Altruís 100, muito obrigado. Você me deu aí essa dica e Vibe Coding é isso. A coisa é tão acelerada que o tempo todo eu estou descobrindo uma coisa nova, uma informação nova. Então, o que acontece? O que eu fiz para poder resolver esse problema? Duas coisas. Primeiro que eu criei um arquivo de load skill. Esse arquivo load skill, ele vai ser o arquivo que vai ser lido pelo Antigraft. Porque isso aqui para o Antigraft é tranquilo, isso aqui gasta poucos tokens. Se você não sabe, quando você faz uma pergunta lá no seu Antigraft ou em qualquer inteligência artificial, você tem um input que gasta um número específico de tokens, ele vai fazer as leituras. Na hora que ele retorna a mensagem, ele gastou determinado número de tokens fazendo tudo isso, então geralmente a resposta, o output, gasta muito mais, então é muito mais caro, sabe? Por isso que ele trava tanto e gasta tantos tokens tão rápido. Nesse caso, esse arquivo aqui ele vai fazer um load das informações. Esse load, esse protocolo aqui é justamente o que eu vou rodar no Graft. Inclusive, se você quiser que eu faça um vídeo explicando essa segunda parte das skills, é só comentar aqui embaixo que eu faço esse vídeo para você, tá bom? Mas você tem que comentar aqui, hein? Ó, fala assim, ó, Robson, é bom, vale a pena. Manda aí, manda ver. Eu preciso que vocês comentem. Se vocês comentar, como é que eu vou saber o que vocês querem assistir? Entendeu? Olha o foguete. E aí, você tem, por exemplo, já o arquivo normal, né? Os skills JSON. Só que esse arquivo, ele é muito grande. Então, isso aqui gasta muito token. São mais de 12 mil linhas. O que eu fiz, então? Fiz um novo arquivo chamado SkillsLite, que seria esse aqui, né, que é um arquivo TXT, onde você vai ter muito menos linhas, mas mantendo aí todas as skills e todas as informações. Para aqui, qual vai ser o fluxo? Ele vai vir no load skill, que é onde ele vai vir primeiro. Tem que identificar qualquer skill. Então, ao invés de ele identificar a skill a partir da pasta, ele vai identificar a partir daqui, que é um arquivo muito menor para ele fazer uma leitura muito mais rápida. Depois, ele que vai achar a skill, vai ir na pasta procurar aquela skill, e aí sim ele vai fazer a leitura daquele arquivo específico, que é um arquivo MD, por exemplo, que tem aqui as instruções. Imagina, ele lê tudo isso aqui o tempo todo, vai gastar muito token. Então, é uma possibilidade que você já tem para poder evitar. O próximo passo, que é talvez o mais sacana, assim, que é bem coisa de brasileiro mesmo, brasileiros tem um jeitinho brasileiro, você vai fazer o quê? Trocar de conta. Então, por exemplo, eu estou aqui na minha conta, estou logado aqui no meu GitHub, inclusive tem esse detalhe também. Então, o que eu posso fazer? Eu posso simplesmente vir aqui, ó, eu faço o login, logout. Ah, bateu o número de cotas aqui nos meus modelos, eu simplesmente vou vir aqui e vou fazer logoff. Simples assim. Clica aqui em sair e entra com outra conta Google. Quando você entrar com outra conta Google, ele vai zerar os números, ele vai zerar os resultados, e aí você vai voltar a conseguir usar os modelos. É uma possibilidade. E aqui estamos falando só dos modelos gratuitos, hein, galera? Então, assim, é bem tranquilo, bem possível. Porque dessa forma você vai estar utilizando justamente outras contas. Se você não tiver outra conta do Google, você tem que criar uma conta nova e tudo, mas fazer todo aquele processo. Porque aí com outras contas possíveis, pede sua namorada para fazer login, sabe? Pede, sei lá, seu amigo, sua mãe, seus filhos, qualquer pessoa para fazer login na sua máquina, para que você consiga ter essa possibilidade aqui. Eu tenho utilizado 3 contas, finaliza um, não deu tempo de resolver, saio de uma, entro na outra, continuo o processo. Mesma coisa. E a sugestão que eu faço aqui, final, seria justamente alternar entre os modos. E o que isso significa? Você utilizar os modos de forma estratégica. Você vai fazer o seguinte, ó. No modelo Flash, é só para aquelas situações simples, para aquelas situações bobas. Quero só pedir alguma informação específica. Você também tem os modos, né? Os modos Planning e o modo Fast. O modo Planning, ele é um pouco mais profundo. Então, você utiliza ele para fazer codificação, por exemplo. E o modo Fast, você utiliza ele para as situações mais rápidas, pequenos pedidos. Quero consertar isso, conserte aquilo, de forma mais simples e direta. Então, você usa, por exemplo, o Flash com esse aqui e o Fast, você vai gastar muito menos tokens, então você garante mais usos. Preciso de uma coisa mais complexa. Agora eu quero codificar mesmo. Quero codificar um sistema que vai puxar tal informação, preciso saber dele, preciso que ele me traga determinadas informações. Então, aí você coloca os modelos Gemini Pro,
O ProHeight, ele é pesado, ele gasta muito toque, mas os resultados também são melhores. Enquanto que o Low, os resultados são satisfatórios e ele gasta menos tokens, tá? E esses dois aqui, eles correm em paralelo. Não é porque um acabou que você vai ter outro, não. Então, são só 3 possibilidades que você tem aqui. Queimou os 3, você só consegue na outra semana. Aí você vai ter que trocar a conta aqui. E uma outra coisa que você pode fazer também é, na hora que ele trouxer os relatórios, traga os relatórios walkthrough. Essa palavra ela é difícil. Walkthrough. E planos de implementação resumidos. Tá ouvindo? Tá escutando Google? Eu quero resumido, não precisa detalhar cada coisa não, porque quando ele traz esse arquivo aqui, ó, tudo isso aqui é token sendo usado. É token atrás de token. A galera tem falado muito para você comentar aqui, para você fazer essa leitura, mas eu vou ser honesto uma coisa aqui, eu sou vibe coder, eu não entendo 100% disso aqui. Eu não sou um programador. Podem me xingar nos comentários aí, eu não tô nem aí, eu não tô aqui para agradar ninguém não. Porque eu não sou programador, gente. Provavelmente você também não é. A gente precisa só fazer o aplicativo funcionar. Eu só quero que ele funcione. Aí como é que ele vai funcionar se ele tiver esse problema? Então, o que você pode fazer? Uma sugestão que eu te dou é, quando ele trouxer os walkthroughs, que são ali te dando algumas explicações do porquê que ele está fazendo certas coisas, você vem numa inteligência artificial como o Gemini, por exemplo, me explique cada tópico e como melhorar, que eu vou mostrar para você agora. Então, o que eu fiz? Eu copiei o walkthrough aqui, beleza? Aí eu coloquei assim, ó, me explique cada tópico e como comentar para evitar o uso desnecessário de token. Aí, no caso, ele vai dar aqui a explicação, você vai ler, eu sei que é um pouquinho chatinho, mas vamos supor, você tem 3 contas, utilizou todas as cotas, utilizou tudo. Pô, tem que economizar aí, então não tem jeito. Isso para quem quer utilizar o plano gratuito. Agora, se você estiver utilizando os planos pagos, você vai ter mais tokens, mas eles também têm limites. Então, cuidado com isso. Para você comentar é simples, você clica aqui ó, nesse símbolo de mais, sempre que você passa em cima de algum tópico, e você consegue fazer um comentário. Qual que é o comentário que a inteligência artificial passou? Uma outra coisa também é você pedir contextualização justamente em inteligências artificiais, principalmente o Cloud Coach, que ele é muito bom, e o próprio Gemini. É o que eu faço. E tem dado certo. E aí, como é que é? Você também usa o Antigravity, você tem utilizado outras soluções, a galera tem tido outras soluções possíveis aí. Eu vou continuar no Antigravity, vou ficar quieto no meu canto, eu tô cansado de aprender conteúdo, eu preciso só ganhar dinheiro agora, que é o mais fácil. Uma das possibilidades que você tem é justamente aprender a criar aplicativo com inteligência artificial seguindo essas dicas aí. Se você quiser, comenta aí embaixo. Eu tô muito feliz com você que tá assistindo os vídeos, que tá engajando. Se inscreve aí no canal, faz o que você quiser, só preciso saber a sua opinião, só isso. Se essas dicas fizerem sentido para você, comenta aqui embaixo, olha o foguete ou qualquer outra coisa, tá bom? É isso aí, muito obrigado, até o próximo vídeo e tchau. Ele estoura a cota de... O Antigravity estoura a cota de...